Olá, você do Radar 86, muito bem-vindo ao nosso programa, o É ou Não É, depois desse período sabático que nós tiramos. Bem sabático, né? Bem Pedro? sabático. Bem sabático. Mas na verdade a gente quer informar você que até melhor para atender você que nos assiste, você que nos acompanha, a gente preferiu dar esse tempo maior de reestruturar, trazer equipamentos de até melhor qualidade, né, Viraci? Porque a gente acredita que você que está acompanhando também precisa ter o de melhor, o que há de melhor. Então a gente também, por isso a gente ficou esse período um pouco mais esticado, mas estamos de volta, não desistimos, não paramos, não é porque foram alguns tombos que a gente parou, não, muito pelo contrário. E a gente volta a partir de agora retomando aquela ideia de um programa por semana sendo colocado no radar. Também vamos retomar com os vídeos que vocês vão acompanhar do canal do blog do Bira dentro do Radar 86, ou seja, retomando o projeto, né, Pedro, com força total, para que a gente possa trazer um olhar diferente sobre o que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Até no mundo, até fora dele. Vamos lá. O que chama mais atenção de você, da gente também durante a semana, o que circula aí pelas redes sociais, pela TV, pelo rádio, né, principalmente. Bom, e aí a gente, antes de rodar a vinheta, a gente vai especificar principalmente em 3 temas. Primeiro, reforma administrativa. Finalmente, depois de 3 meses, o Wellington Dias começa seu 4º mandato. Por que demorou tanto? Acho que essa vai ser a grande pergunta. E que reforma administrativa é essa? Depois, ainda em reforma, a gente quer saber sobre a reforma da Previdência. Está havendo aí um burburinho. Paulo Guedes já sim deixou a possibilidade de ir à frente, se não for aprovada, de sair. E aí? O que está acontecendo? Porque a proposta está morrendo. E está morrendo realmente? O que está acontecendo? E ainda em reforma, é o programa todo de reforma, a gente vai falar também de uma situação, de um triste, símbolo, né? Triste, de um símbolo da cidade, né? De um símbolo de Teresina, por que não dizer um símbolo do Piauí, que é a reforma do teto da igreja de São Benedito. Então, a gente vai especificar, vai falar sobre isso também, ou seja, é um programa totalmente de reforma. Eu, como não tenho dinheiro, não posso fazer reforma, né? Nem eu. Também. Nem eu. Bom, vamos rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Bom, de volta, como a gente disse no início do programa, é um programa que vai abordar reformas, né, administrativas, previdenciárias. Ninguém é mestre de obra, mas hoje é só reforma. É o programa da reforma. Você que quer construir seu puxado, quer rebocar alguma coisa, esse é o canal. Esse é o programa. Esse é o programa. Vamos lá, Pedro. Bom, o governador Wellington Dias, parece que agora, Biraci, finalmente começou o seu 4º mandato, né? Já no mês de março, já no final de março, 90 dias. Sincronia total com o governo Bolsonaro. 90 dias que não fez nada. E não só com o governo Bolsonaro, com outros governos, ou que estão entrando, ou que estão continuando, parece que... Não sei, parece que ele cansou, ele preferiu tirar... Claro que tem uma questão mais de saúde, alguma coisa do tipo, mas parece que ele ainda não entendeu. É isso mesmo, Pedro? Assim, são 90 dias. Por que eu falei que é igual o ritmo do governo Bolsonaro? Porque são 90 dias do Bolsonaro e 90 dias do Wellington Dias. 90 dias que esses dois governos não fizeram praticamente nada. Se você for comparar com um lado aqui com o Camilo Santana no Ceará, o Camilo Santana já mandou um monte de mensagens assim que assumiu. O Ceará estava vivendo um caos de segurança, cheio de problemas, ele não parou. O governador reeleito. O Zema de Minas Gerais, que é do Partido Novo, ele antes de assumir já estava trabalhando e mandando propostas para a Assembleia também, porque ele já antevia a dificuldade e foi conseguindo tocando. Pelo menos à distância parece que a coisa lá também está andando. No Maranhão também tem alguma reforminha pequena, mas tem. Já está fazendo desde janeiro e antes de assumir. Aqui foi que ele paralisou tudo. Aí parou, deu a música da Xuxa. Estátua, não tem a caixa da estátua? Mão na cabeça, mão na cintura, agora estátua. Ele fez tipo a Xuxa, o governo do Wellington Dias está estátua. Agora ele começa a movimentar, mas é um movimento lento.
Ele falou que nessa reforma, sexta-feira agora, nessa sexta-feira que é dia 29 de abril, o governador anunciou 2 secretários. Anunciou e impulsou. Fábio Abreu e Merlano Solano. Nenhuma novidade. Porque desde janeiro que ele fala nesses 2 nomes, que eram os únicos nomes certos como secretários de Estado. Pá. Reforma. Ele mandou 7 mensagens, retirou uma, aprovou e deve assinar e sancionar agora na sexta-feira as que foram aprovadas. Só que tem uma dúvida. Por exemplo, criação de mais secretarias, vai ter uma coordenadoria aí. Até ano passado eram 78 coordenadorias e secretarias. Era muita coisa. Não, assim, Pedro, é um número. Algumas pessoas, como você falou, dão 68, outras disseram 69. É tanta coisa. O número que a gente tem são 78. Entre órgãos, coordenadorias, secretarias. Existe a secretaria, existe as empresas, existe as autarquias, existem as coordenadorias. Se você botar tudo, acho que deve dar isso aí que você está falando. É tanta coisa que você nem sabe. Mas só que tem um problema. O governador decidiu manter algumas. Sim. Inclusive por pressão da mulher do prefeito, né? Pois é, teve uma que foi um projeto de lei da deputada Lucy, que foi pressionado. Mas vai atender quem? Quem está lá na frente agora é Marlos Sampaio, é a indicação do Marlos. Marlos, que é irmão do Temístocles Sampaio, que é o presidente da Assembleia e tio do deputado federal Marco Aurélio Sampaio. Ou seja, tudo para agasalhar politicamente. E o pior, o deputado Fábio Novo quer criar a Secretaria do Agronegócio. Aí, qual a leitura que nós fazemos dessa criação? E não já tem, a SDR não poderia cuidar, por exemplo, dessa Poderia, e é por isso que ele quer agronegócio, porque o governador criou uma secretaria para atender o deputado Francisco Lima, que é da agricultura familiar. O desenvolvimento rural vai ficar com o Júlio César. E o Fábio Novo, que é da região de Bom Jesus, não quer deixar o agronegócio na mão do Júlio César. Aí levantou o dedo e disse, eu quero uma secretaria para mim agora. A pergunta é, mas eles ainda não entenderam que o Estado está inchado demais, que o Estado precisa fazer essa economia. Esse é que é o problema. E outra coisa que eu não entendo. E o engraçado é do próprio PT, né? Pois é. É um fogo amigo até covarde, eu acho. Mas enfim, mas aí é uma coisa deles. Mas tem outro negócio também, Pedro, que a gente tem que parar para pensar. O governo disse que economizou 100 milhões em 3 meses. Não falou como economizou, mas disse que economizou. A meta são 400 milhões até o final do ano. Se economizou 100 milhões em 3 meses sem fazer nada, sem reduzir nada, sem cortar nada, eu sei que o governo deixou de pagar muita coisa. Eu espero que essa economia não seja por não pagar, porque aí não é economia. Eu estou empurrando o problema para frente. Aí é outro departamento, é outra complicação. E aí chama a atenção também, não só o período longo, mas assim, causou muita estranheza de muita gente. É porque assim, vamos colocar as coisas aqui na mesa. Existe agora uma onda da nova política. Tudo agora é nova política. Isso até me preocupa, porque banaliza-se a nova política. Então, se faz isso é nova política, se faz isso é velha política. Você sabe que o Bolsonaro foi eleito com esse discurso de nova política. Que não era, né? Que não é. Mas ele vestiu a roupa e vendeu, foi comprado e tá aí. E acreditar, enfim. Vamos lá. Mas colocando isso na mesa. Então, assim, a primeira coisa, curiosamente, os deputados, eu tenho certeza que os deputados estaduais sabem que o Estado está na beira do precipício. Precisa fazer contenção de gastos. Sabem sim. Mas o engraçado, e não foi algo trabalhado, conversado, por exemplo, Miraci, em bastidores, foi algo conversado na TV. Quantas vezes 2 ou 3 deputados eu ouvi dizendo, olha, não, a gente tem que articular primeiro com o governador os nossos cargos, para depois a gente trabalhar a reforma administrativa. Aí não é o papel de nova velha política, cadê o bom senso? Por que parece que falta bom senso aos deputados do Piauí? O problema é esse, porque assim, Pedro, a economia, a austeridade administrativa só vale para o outro, não vale para mim. E é isso que dá todo esse problema. Quando a gente vê o governo do Estado dizendo assim, vamos ter que economizar, os deputados têm que economizar, os deputados têm que ajudar. O deputado, eu ajudo desde que indique meus cargos no interior, eu ajudo desde que mantenha minha secretaria. Ora, e é coordenadoria do idoso, que foi essa que a deputada Lucy fez um decreto legislativo e passou, comunicação, irrigação, drogas, mulheres e juventude. Essas coordenadorias, deixa eu ver, 6 coordenadorias foram mantidas. Eu acho que dessas, a única que dá
resultado concreto assim de ver obra mesmo, é a de irrigação. Porque assim, a coordenadoria de comunicação é um órgão que sempre existiu, sempre vai existir, que é a assessoria de comunicação do governo do Estado. Normal. Isso é fato. Coordenadoria do idoso, drogas, mulheres e juventude vão tratar políticas públicas. São importantes? São. Mas a gente quer saber quanto é que custa essas estruturas, quantos cargos comissionados vão ter, se vão estar trabalhando, por que não trabalham junto assim? Eu pensei... Mas pode juntar, mas vai que o custo é igual. Não, mas olha só... Talvez nem seja, mas olha só, ser. Pedro, quando eu falar em reforma administrativa, eu pensei em determinado momento que o governador fosse trabalhar com a ideia seguinte, as coordenadorias. Eu tenho uma central de coordenadorias, bota tudo junto e todas elas trabalham. Tem um setor para mulher, um setor para idoso, um setor para drogas, e cada uma fazia o seu trabalho. Para que manter uma estrutura toda grande, de cabeça, inchada, membro, tronco e membro inferior, todo junto? Eu acho... Deslocando servidores. Aí é onde está a necessidade. Vai ter aluguel de imóvel, vai ter aluguel de carro, vai ter manutenção de terceirizado, vai ter luz, vai ter internet, vai ter energia, vai ter tudo. É gasto extra, é gasto desnecessário. E é tão gasto desnecessário, Biraci, que espantosamente, dia desses eu visitei uma secretaria, a gente está falando em reforma. A reforma da secretaria foi feita há pouco tempo, mas na secretaria já tinha goteira. Olha só. O elevador, antes de ser inaugurado, já tinha dado problema. Quer dizer, você tem uma série de situações que precisa se entender isso. É a falta de zelo. Aí eu volto para aquela história, o governador disse assim, eu economizei 100 milhões de reais em 3 meses. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, falou isso. Quando eu fui atrás do dado, não tinha como ele economizou. Tinha só dizendo que economizou. E detalhe, será que ele economizou não pagando conta? Aí eu volto para aquele ponto. É mais perigoso ainda. Eles não mostram. Eles querem economizar 400 milhões de reais por ano. É igual dizer, eu botei as coisas em casa, mas lá atrás eu estou devendo supermercado, estou devendo uma série de coisas. Ou então né? dizer o seguinte, estou com o saldo positivo do meu salário todinho do mês de abril, do mês de março, que você recebe no começo de abril, mês de março. Mas eu não paguei nenhuma conta no mês passado. Lógico que vai aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa... Mas vamos em frente. Aí o governador vai tocar essa reforma, pegou as coordenadorias, vão ficar sob a coordenação da Regina Souza, que está no decreto, vai ser a chefe das coordenadorias. Eu quero saber, eu estou curioso para saber como é que, principalmente, a do deputado Bessado, ex-deputado, que é de irrigação, vai trabalhar sendo coordenada pela Regina Souza. Eu acho que ela vai dar meta, eu não sei como é que está esse ritmo, porque não se tem... E a expectativa é que a partir de agora, o governo comece a trabalhar com metas e cobre metas dos seus secretários. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, porque até agora, Pedro, infelizmente... Está tudo do jeito que terminou. Está tudo do jeito que terminou. O governo do estado não explica. Ele joga as informações. De maneira alguma. A imprensa colhe as informações e por exemplo, pronto, mas não explica. Lá na Rádio Pioneira, onde a gente apresenta o Piauí por inteiro. Eu tentei falar com o secretário Merlong essa semana, para ele me explicar justamente essas questões. Sabe, das coordenadorias, o aumento, dessa tentativa do deputado Fábio Novo criar mais uma secretaria. Tudo isso aí, mas não vou falar sobre isso, não vamos falar sobre isso agora. Peraí, não explica. Fica difícil. E tem uma coisa difícil e engraçada, curiosa, porque assim, na Assembleia, por exemplo, dia desses, ontem ou anteontem, o Franzé, né, disse, olha, a gente vai querer os cargos mais importantes do governo, porque fomos nós que estivemos ali, o PT esteve ali 100%. Quem não esteve 100% o governador vai ter que dar um jeito. Peraí, parece que a situação, parece que o próprio partido não quer ajudar o governador, né? Preocupa muito mais. Eu entendo que tem que haver essa articulação política, mas parece que não se está trabalhando uma forma de realmente chegar a um consenso, né, Bira? Olha, por exemplo, Pedro, muito está se especulando hoje, essa semana o deputado Franzé e o deputado João Madison chegaram até a se atritar por conta disso aí que você está falando. E o deputado Franzé, eu acho que ele pode ter escolhido mal as palavras para colocar. Eu não vi as declarações dele assim, ipsilíteras, mas eu sei o que ele falou. E ele disse exatamente como você disse. O PT tem que ocupar as secretarias mais importantes. Mas sempre o governador é quem indica as mais importantes e ele privilegia não só o partido dele, ele privilegia as pessoas de confiança dele.
Fazenda, Educação, Administração, Saúde, essas 4 sempre são do partido do governador e de indicação do governador. Governo, Comunicação e Gabinete Militar também. Aí vem o resto. Aí o resto é o resto. Eu acho que é por voto. Agora, a coisa que tem que ficar clara é o seguinte: se essas principais vão ficar com o PT, eu acho que o PT já está, de certa forma, bem contemplado. Divide-se as outras pela questão do voto. Sobraram quanto? Sobraram 10 secretarias. Aí depois vamos colocar mais 2 para o PT como partido. Aí vamos supor Lima na SDE, que deve ser, e Fábio Novo de novo indica a cultura, vamos supor uma hipótese. Pronto. Aí o resto, PMDB, ou MDB, PP, PR, aí você vai. Que eu acho, Pedro, que vai continuar os mesmos gestores, vão ser pouquíssimas mudanças. Que vão sair. O Franzé não quer ser secretário. Tá tudo na minha... Cansou? Não, é porque ele não é que ele não quer, cansou, porque ele colocado para a educação. E ele quer meio que curtir o momento de deputado estadual. Tem mais visibilidade? Tem menos força, apesar de que você ser secretário de educação é dor de cabeça, mas dá uma boa visibilidade. Eu não sei se o deputado Franzé vai querer assumir a educação agora, no momento que a educação está sendo alvo de várias coisas. Você acha que a deputada Regiane Dias volta? Não volta lá. Por quê? Porque ela desgastou, porque tem essa questão da investigação? Não, eu acho que, tipo assim, tem um pouco de tudo. Primeiro, que ela quer descolar a imagem dela dessa história da investigação. Segundo, que tem um desgaste natural. 4 anos numa pasta, e uma pasta difícil e complicada como a educação, por mais que tenham sido feitas obras, por mais que tenham sido feitas coisas positivas, tem problemas, muitos problemas na educação. Isso é fato, ninguém não pode tapar o sol com a peneira. E ela, de certa forma, ela tem que dar uma justificativa para o mandato dela, que é de deputada federal. Eu acho que quando a deputada Regiane Dias está na Comissão de Educação também, está na Comissão da Pessoa com Deficiência, está na Comissão da Mulher da Câmara, já está trabalhando mais emendas para trazer, no momento que o Piauí precisa de recursos, eu acho que ela faz o papel dela. E ela pode continuar focando para as áreas de interesse dela, educação, pessoa com deficiência e combate às drogas, como ela já vinha focando. Fazer um trabalho realmente, né? Ela é mulher do governador, ela tem toda a prioridade. Ela tem, claro que ela tem. Ora, por exemplo, a importância é tão grande que quando ela foi secretária da pessoa com deficiência, mesmo a secretaria não tendo orçamento, era uma secretaria que realizava muito, porque a mulher do governador que está lá é atendida prontamente, isso é fato. Estava bem em voga, exatamente, isso é fato. E ela quer continuar isso. E ela pode fazer isso como deputada federal. E dá até uma visão bem maior. E é bom pro próprio PT, né? Fortalece o partido lá dentro da Câmara. Fortalece, está precisando, porque, por exemplo, se for colocar, se ela for sair para colocar, o outro suplente não é mais do PT. Entendeu? Aí então ficaria um pouco mais de certa forma enfraquece. Bom, mas ainda falando de reforma, obviamente, agora a gente vai passar para o Plano Nacional, a reforma da Previdência, né? E o Bolsonaro fez tudo aquilo que a gente já sabe, a gente só vai repetir, que ele levou a proposta embaixo do braço, apresentou, não me explicou, mas apresentou simbolicamente. Isso é legal, mas eu acho que tem o porém, porque é legal a simbologia de fazer o ato, mas e depois, o principal, a articulação. Então assim, o que a gente está vendo hoje, né, Biraci, é uma briga entre Câmara, principalmente Rodrigo Maia e Bolsonaro, em especial Twitter e declaração na imprensa. Por isso... Mas assim, antes da gente falar de Bolsonaro, Rodrigo Maia, Guedes e outros mais, o Paulo Guedes esteve anteontem lá no Senado, numa comissão do Senado, e ele bateu boca com a senadora Cátia Abreu, né? Cátia Abreu, que foi vice-candidata à presidência na chapa de Ciro Gomes, né? Isso. E ele teve uma briga com a Cátia Abreu. A gente vai mostrar rapidamente um trechinho dessa fala dele, em que ele se alterou e vice-versa com a Cátia, e já a gente comenta aí esse fato. Vamos botar aí. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim. Eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política,
de quem tenha privilégio, isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Obrigado. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não. Nós temos que ter alguma Estou coisa. só corrigindo que a aposentadoria Senador, não é 10 vezes mais. O senador pode sim dar a opinião dele. Peraí, só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, Obrigado. vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. O senhor, Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação Claro, aos estão todos senadores com- aqui, claro, eles estão claro, aqui e são os perfeitamente. verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, Com todo respeito. o governo atacando a velha política ou a nova política, Escuta, nós somos Eu representantes falei do alguma do coisa povo. semelhante a isso? Não, o senhor A quis velha que o política? senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu A terminar senhora que eu tô deixa eu falando. falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. quer dizer que a senhora não me deixa falar. Não, Perfeito. o senhor Então a senhora cometeu fala. um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes o salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$5.500. Pois é, tá aí o vídeo, né, Biraci? Ele, inclusive, dizendo que os deputados ganhavam 40 vezes mais do que o trabalhador comum, né? Não é mentira. A Cátia Abreu disse que não, disse que eles recebem o teto do INSS aí, R$5.000, né? Mas assim, aí é onde está a história. Que quem recebe isso, como a gente vê agora, são os militares. Então, peraí, ela deu uma alfinetada, né? Não pois é, o que acontece? Nesse bate-boca, Cátia Abreu, Paulo Guedes, o problema é que a falta de informações claras, cada um só vende o seu peixe de acordo com o seu interesse. Por exemplo, o governo achar mais fácil é o seguinte: os deputados que são os privilegiados. Aí ele aponta para a classe política. Como a classe política Tá hoje ali. e está na berlinda realmente, é uma coisa que fica mais difícil para eles justificarem alguma coisa. Tá. Aí você vai dizer, mas a Cátia Abreu bateu boca com o ministro Paulo Guedes. Bateu boca, respondeu e retrucou. O projeto dos militares, Pedro, foi de certa forma um tapa na cara do eleitor do Bolsonaro, que o eleitor do Bolsonaro comprou a ideia que ele ia fazer uma reforma justa. O que é justa? Justa é você tratar as pessoas de uma forma mais ou menos igualitária. Mas ele não fez isso. Ele deixou a economia de 90 bi em 20 anos virou uma economia de 10 bi, porque ele deu 80 de penduricário para os militares. Aumentos, coisas que os servidores públicos federais nunca vão ter. Nenhum servidor público federal vai ter uma gratificação por doutorado de 70% do salário, é 30%, quando tem, porque tem órgãos federais que nem isso tem direito. Então, quer dizer, ele criou uma série de coisas, e isso acabou criando esse problema maior ainda, e tem as meias verdades nos valores. Eu estou aqui dando uma pesquisada, Pedro, aqui, para ver essa história desse bate-boca direitinho, dessa história dos valores, porque é o seguinte: quando a Cátia Abreu alfineta, porque até um determinado tempo os parlamentares tinham uma aposentadoria diferenciada, como ainda tem, mas eles estão contribuindo. Aí isso é que tem que ficar claro. Inclusive para a população. Pois é, aí é onde eu acho que está a desonestidade que está tocando a reforma. O cara diz assim, o trabalhador vai trabalhar até 68 anos de idade. Gente, quem pode está trabalhando, por uma questão de necessidade de ocupação. Mas a maioria do trabalhador brasileiro vai se aposentar com um salário mínimo. Infelizmente é lógico, porque a maioria dos brasileiros ganham um salário mínimo. Isso é verdade. Pouquíssimos vão atingir o teto. São poucas pessoas que vão conseguir atingir o teto. São poucas. Tudo bem que hoje a média salarial, as pessoas ganham um pouco acima do salário mínimo e acabam se aposentando um pouco acima, mas acabam se aposentando com o salário mínimo porque muitas vezes elas não contribuem um pouco mais. Então, quer dizer, é uma coisa lógica. Agora, eu concordo com essa história da desonestidade no trato das informações. Está muito errado isso. E a população não sabe se apoia ou não. Porque o governo quer uma coisa, a Câmara quer outra, o Senado quer outra e os sindicatos querem outra. E na verdade, o mais engraçado, Bira, assim, o que eu estou percebendo
É que, como você bem disse, a população não sabe que lado vai ficar. Por quê? Porque a população entende, ou não sei se entende, mas assim, se jogou muito na mídia que precisamos fazer uma reforma. Beleza. Eu acho que a maioria das pessoas entenderam isso. Isso é verdade. Isso, ok. Mas a população ainda não pegou um lado nem para ficar, por exemplo, da esquerda e nem do próprio governo, porque a esquerda, de certa forma, não está fazendo nada, não está fazendo oposição. A não ser um barulhinho de uma bobagem, como aqueles senadores, deputados foram lá vestidos de laranja, né? Bobagem, mas é só um espetáculo. Coisa simbólica, só visual. E nem o próprio governo não tem alguém que consiga articular e não tem uma plataforma que explique à população. Por exemplo, a gente está aqui no canal do YouTube, eu já vi falando sobre a nova Previdência. Mas cada um fala de acordo com o que quer. O governo botou lá, aqui no YouTube. Mas é uma coisa rasa. A nova Previdência vai ser importante para você, mas uma por coisa quê? bem aqui, entendeu? Então, eu acho que está faltando esse... E aqui é achismo mesmo, mas eu acho que está faltando esse trato. Mas tá tudo um achismo, olha. Se você olhar para as pessoas, tem uns tem professores de direito previdenciário. Os que são mais inclinados à esquerda, eles falam dessa forma. O trabalhador não vai conseguir se aposentar, vai ter aquele discurso que só vai prejudicar o trabalhador. Discurso também terrorismo, né? Que a gente... O que é a reforma? Diz que vai melhorar. Só que, por exemplo, você sabe uma das principais coisas que quebrou, não vou dizer que quebrou, mas que dificultou a vida da nossa Previdência? Não são os devedores. Os devedores pesaram. Não é essa história de remanejar a verba, porque se quisesse remanejaria. Porque é o seguinte, por que o governo dos outros presidentes não remanejaram as verbas antes da Previdência para evitar isso? Né? Tirar a assistência social da Previdência, de tirar a saúde já foi retirado, deixar só a Previdência com a Previdência, vincular as verbas. Eles não quiseram fazer isso, porque era mais cômodo para eles manter, como está cômodo agora para o Bolsonaro manter também. O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte, você sabia, Pedro, que há um tempo atrás, hoje em dia não pode mais, mas muita gente se aposentou assim, o cara contribuía, vamos supor, 20 anos ou 15 anos com um salário mínimo, quando chegava nos 5 anos e para se aposentar, ele fazia um esforço, juntava uma grana boa e contribuía com um valor maior. E nesse valor maior, ele ficava recebendo o valor cheio das últimas contribuições. Então, quer dizer, vamos supor que a pessoa conseguisse contribuir pelo teto, que é quase impossível que um autônomo contribua com o teto, que ele vai pagar praticamente mais de R$2.000 só de previdência que ele contribui com 20%. Mas vamos supor que ele conseguisse contribuir, pagar durante 5 anos para ter direito ao teto. Os outros 20 anos que ele pagava com o salário mínimo, uma hipótese, um modelo hipotético, ele ia receber cheio o resto da vida o valor do teto. Isso é errado, isso desequilibra. E muita gente fez isso. Claro que não foi o teto, o cara pagava 2 salários e meio. Aí ele via que ia receber um salário, mas um salário maior em cima daquilo que ele nunca contribuiu a vida toda. E essa diferença que pesava. Eu acho que deve ser feito os ajustes. Eu quero aumentar a minha renda, pois contribua, faça a média. É justo, mas para todo mundo. Sim. Eu acho que isso é que tem que ser dito. Tem que ser dito quem são os verdadeiros privilegiados. Tem que ser dito como é que você pode combater os privilégios. Por exemplo, a conta do servidor público, bota na conta do servidor público. Mas o servidor público, as pessoas que não sabem, o servidor que ganha 15 mil, e é na regra antiga, ele desconta em cima dos 15 mil. Sim. Os militares, por exemplo, não tem isso. Eles estão numa situação privilegiada hoje, os militares. Isso é que é errado. Isso é que é errado. Isso é que é errado. E a reforma apresentada também não atendeu ao que as pessoas gostariam. Inclusive, não atendeu, por exemplo, ao vice, né, General Mourão, que disse que defende, inclusive, uma reforma mais justa e um pouco mais dura para os militares, né? Mas também está havendo, parece que o Mourão fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra. Mas o Mourão, Pedro, é o vice-presidente da República. Ele não é o presidente. As pessoas votaram no Bolsonaro. Apesar que o Mourão tem muito mais a ideia de voz da consciência do governo,
Mas o pessoal aí fica naquela, mas vamos esperar para ver o governo Bolsonaro, como é que ele vai se comportar. Eu acho que nesse momento o governo Bolsonaro perdeu a oportunidade de fazer mesmo uma coisa bacana. E infelizmente nós só vamos saber daqui a 30 anos. É verdade. Porque a reforma da Previdência não vai atingir a gente E agora. logo agora, não. Só daqui a 30 anos. Esse é que é o grande problema. E aí, Viraci, ainda falando do Guedes, ele deu uma declaração, né, que chamou muita atenção, inclusive ontem os veículos de comunicação, portais, jornais de grande veiculação, TVs, declararam o seguinte: olha, o Guedes ameaça sair do Ministério da Economia, né? Mas na verdade ele não ameaçou. Vamos ouvir o que ele falou rapidamente e aí a gente faz essa análise aqui junto com você, tá? Apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servir-los. Pois é, a gente viu aí o Paulo Guedes, na verdade, não, ele não disse que vai sair, ele nem ameaçou sair. O que ele disse claramente, que está dito aí, é que se ele perceber que não está sendo útil, que o presidente não quer, que os deputados e senadores não querem, que a população não quer, o que ele vai fazer ali? Mas ele não ameaçou sair. Mas, Pedro, com todo respeito ao ministro Paulo Guedes, ele descobriu a roda, né? Se o presidente da República não quiser mais o Paulo Na verdade, Guedes... o presidente nunca quis. Nunca quis essa reforma, né? Ele nunca quis a reforma, ele nunca quis o Paulo Guedes, assim, as ideias do Paulo Guedes demais, que o Bolsonaro... Não é liberal. Não, ele é extremamente estatizante. O Bolsonaro é mais parecido com o petista, nós já falamos aqui, antes de nós entrarmos no nosso período sabático. A gente sempre disse, o Bolsonaro é parecidíssimo com o pessoal de esquerda. Eles são iguais. O problema é que o Bolsonaro olha para a direita e a esquerda olha para a esquerda. Mas ele gosta do Estado grande, ele gosta do Estado se metendo em tudo, ele gosta do Estado controlando, só que é com outro viés. Sabe uma coisa que o Paulo Guedes podia responder, que não responde, o Bolsonaro também? O Bolsonaro disse que ia baixar o preço da gasolina. O que é que aconteceu em março? Aumentou e muito. Foram 5 aumentos em 3 semanas. A gasolina pulou aqui em Teresina de R$ 4,00 para R$ 4,60. Foi 60 centavos de aumento, é muita coisa. E olha que a gente já cobra muito, né? Aqui o Piauí é um dos países... Não. Tem Fortaleza tudo. É bem mais caro. Não, tem Fortaleza, mas o Piauí está atrás de Fortaleza, Rio de Janeiro, Teresina está atrás de Fortaleza, Rio de Janeiro e nós somos o terceiro estado que mais... Mas Pedro, mas não dá para entender, porque cobra. Teresina tem um terminal de petróleo, mas não tem refinaria. Teresina não tem porto. Apesar que parte do combustível chega de trem, mas chega mais caro do que quem tem porto. Quem tem porto chega de navio é mais barato, chega por oleoduto é mais barato, porque não tem custo para distribuição. Eu acho que assim, o grande problema é a carga tributária. Por quê? Porque o Piauí cobra mais de 30% do combustível. Isso é outro assunto que a gente pode tratar até depois. E vamos tratar. Mas assim... Mas voltando aqui ao Guedes, então assim, eu sei que a imprensa, isso é muito caça-manchete, mas na minha percepção, o Guedes não disse que vai sair, ou não disse que quer sair. O que ele disse é isso, eu estou aqui, eu estou dando meu serviço. Se eu achar que não está mais servindo, eu saio. Isso é como empresa. Ele descobriu a roda. Né? Ele não descobriu a roda, cara. Foi pelo amor de Deus. Se não quiserem mais, se o presidente encher o saco dele, demite. Se o presidente vê que ele não está dando resultado, demite. Se o presidente achar uma pessoa melhor do que ele, demite e troca, acabou, funciona assim. Sempre foi assim. Agora, o que me chama a atenção é só mesmo as manchetes dos veículos de comunicação. Porque, Pedro, a situação está invertida. O debate está pelo sentido inverso, continua pelo sentido inverso, as pessoas estão se atendo. O que não tem importância está ganhando dimensões maiores. É verdade. As pessoas prestam mais atenção nas redes sociais e na imprensa de uma certa forma. Está uma comunicação de fofoca. Tá. Está uma comunicação de fofoca, essa é verdade. Está uma confirmação de retalho. É tanto que quando nós começamos a falar um pouco,
o Rodrigo Maia e o Bolsonaro Estão trocando farpas direto. O Rodrigo Maia mandou o Bolsonaro governar. Sair do Twitter, sentar na cadeira. E o Bolsonaro responde dizendo que... Ele é o presidente da casa e tem que ser mais responsável no que fala. Ou seja, eles não estão fazendo absolutamente nada. Nada. E outra coisa, a reforma só vai andar quando houver a distribuição de cargos. Agora, o que o Bolsonaro podia ter feito? Podia ter feito como o Tasso Gereissati fez uma época no Ceará. Não é que o Tasso Gereissati desprezou a classe política, ele disse: eu não vou lhe dar cargo, eu vou lhe atender, mas vou lhe atender do meu jeito. Você quer obra para a região tal? Eu faço. O Bolsonaro tem que fazer isso. Você quer o que você vai votar em mim? Vou. Eu quero um cargo. Não, cargo eu não vou dar não. O que é que você quer? Pois eu quero obras. Pois vamos fazer. Vamos fazer obra e ainda sai na foto. Mas assim, né? Cada governo com seu cada governante com seus não dá assim para o Bolsonaro, de fato, não dá para ele criminalizar o que ele viveu por 30 anos, porque ele faz parte dessa política. Não dá agora simplesmente porque ele foi eleito e vestiu a camisa da nova política e demonizar tudo que está aí. Mas eu acho o problema do Bolsonaro não são só os filhos dele. Não é só ele estar demais no Twitter, é organização dentro desse governo. Parece que não está entendendo ainda. E aí a gente vai entrar já Biraci, rapidamente, porque tem que ser rápido mesmo, na questão do Ministério da Educação, né, que também parece ali está uma outra balbúrdia, né? Parece que toda semana tem uma cabeça do Ministério da Educação que é demitido. E o ministro da Educação está por um fio. Está por um fio. Mas por quê? Por conta dos próprios atos dele. É um governo sem pé e nem cabeça. Por mais que as pessoas que o defendam digam, não, tem que dar tempo, agora que ele está com 90 dias, ele está perdendo a popularidade dele rapidamente. Já caiu 15 pontos na primeira pesquisa. O que também seria normal, não seria? Eu acho que não. Você sabe por quê? Porque o Lula, quando assumiu a primeira vez, o Lula se atrapalhou bastante, fez muita besteira. Mas ele conseguiu botar as coisas para funcionar, aí o Lula, que chegou também com um discurso de uma coisa nova, chamou o pessoal da velha guarda da política para perto dele, se cercou delas e começou a trabalhar com ele, as coisas começaram a andar. Não que eu esteja justificando que deva ser tudo da maneira antiga. O problema é que o Lula o Lula e o PT se contaminaram com a velha política. Aí foi uma questão deles. Bolsonaro é da velha política, sabe como ela trabalha, diz que não quer se contaminar com ela, mas já está contaminado, está fazendo do mesmo jeito e não está fazendo nada. O problema é esse só. Ficam dizendo, porque aqui no Piauí ele vai indicar quem ele quiser. Não vai, ele vai indicar quem os deputados federais quiserem. Também já indicou um do Elmano Ferre, de fato, que é o Ribamar do DENIT, o Bastos. É do Elmano. O Elmano é o quê? O Elmano é senador, o Elmano é político. Deve indicar Tiago Vasconcelos para o INCRA, se for confirmado. Do Júlio César, PSD. Então, quer dizer, vai ficar na mesmice. O PSL aqui talvez não fique com nenhum cargo. O pessoal do PSL estava magoadíssimo, porque essa imprensa... Mas o PSL não tem voto, o Bolsonaro está precisando de votos na Câmara. E o cara só vota se tiver alguma representatividade que não tem. Acabou. Ou o Bolsonaro vai dar o quê? Vai pagar mensalão para eles? Difícil. Você acha que, continuando assim, essa briga, esse tipo de coisa, corre o risco de, no meio do ano, nós não termos nada, nem de reforma, nem de nada, e na verdade, o governo realmente descer ladeira abaixo quanto a essa coisa da aprovação da população? Eu acho que, assim, o governo tem que se manter, o governo tem que cair na real, não é mais campanha. O governo federal não conseguiu ver isso até agora. De sair do palanque. Não sai. Nem o governo, nem a oposição. E a oposição, de certa forma, o PT está alimentando esse palanque para desgastar o governo, é proposital. Quando você falou que a oposição não está fazendo nada, Pedro, ela não está fazendo nada, de fato, efetivamente, no Congresso. Mas nas redes sociais é horrível, está horrível, está insuportável. Os petistas e os bolsonaristas enchem o saco. E o que me deixa impressionado é o seguinte:
Porque é ok que você já identificou, e acho que todo mundo identificou que eles são mais irmãos do que eles pensam. São iguais. Mas o engraçado demais. é porque, em tese, o nível crítico desse pessoal que elegeu o Bolsonaro, pelo menos o que a gente achava, era de que, ok, o Bolsonaro não está fazendo legal, então também vou criticar. Mas está impressionante que muitos deles estão dizendo parabéns, está certo. Não, alguns estão criticando e muitos... Mas é normal, no PT também era assim. Tinha uns que criticavam e tinha uns que batiam palma. Eles são iguais demais. Por isso que eu digo. Sabe quais são as duas parlamentares mais distantes e mais parecidas? Gleice Hoffmann e Joyce Hasselmann. Elas são Até iguais. na São pronúncia. iguais. E São do Paraná. São né? iguais, são parecidos. São paranaenses, são louros, são descendentes de europeus que têm sobrenomes dificílimos de pronunciar. Parecido de escrever. São mulheres de uma beleza, porque são mulheres de uma beleza diferente do padrão brasileiro normal, que são mais europeias do que brasileiras. São extremamente radicais, são extremamente intolerantes. É, verdade. A única diferença, uma que é de esquerda e outra de direita. Fazem zoada, gritam quando são contrariadas, vão pra cima, xingam. São iguais, são quase gêmeas. É verdade. É verdade. Mas vamos tocar. Vamos tocar. Bom, e para encerrar, porque hoje é menor, para você também acostumar com essa nossa volta, e como a gente prometeu, esse programa seria de reformas, né, Muricy? Mas tem uma que infelizmente não está abandonada, não é isso, mas por falta de mas também por falta de recursos não conseguiu se terminar anteriormente, né? É justamente a reforma do teto da igreja de São Benedito, ali no centro, que é o marco de Teresina, não tem o que se dizer, né? E está se fazendo uma campanha de arrecadação, né, Ubiraci? Para ajudar realmente nessa restauração, no processo mais rápido aí do teto, né? É uma igreja icônica, né, de Teresina. Não tem para onde a gente de Teresina correr. É uma igreja que foi construída ainda no século XIX por Frei Serafim de Catânia, que era um capuchinho que veio para cá e ele veio para fazer outra obra. Frei Serafim, ele veio para reformar a catedral, que tinha tido um problema. Só que quando ele chegou na viagem da Itália para cá de navio, a viagem atrasou e a reforma já tinha sido concluída. Aí ele chegou Aí ele chegou aqui e decidiu levantar a igreja de São Benedito naquele ponto, que é um dos pontos centrais mais belos da nossa capital. É verdade. Teve um acidente. Infelizmente, nem o Instituto Patrimônio Histórico, nem o governo do estado, nem a prefeitura de Teresina não tem recurso para fazer a obra. E aí tem um frei novo que assumiu a paróquia de São Benedito, se não me falha a memória, acho que é Frei Chagas o nome dele, eu esqueci o nome dele, me perdoe, Frei, por favor, mas ele assumiu a paróquia e ele vai fazer campanhas para arrecadar dinheiro para poder reformar São Benedito. E aí, gente, a gente quer aproveitar o espaço, a pouca audiência que nós queremos que seja muito no nosso Radar 86, para pedir, você católico, você evangélico, você espírita, ajude na reforma. Né? Teresinense. Seja teresinense, seja piauiense, seja cristão. Pronto. Seja cristão e ajude nessa reforma. A paróquia vai fazer um sistema de carnê para você contribuir com valores. Como se fosse um dízimo, por exemplo. Como se fosse um dízimo, vai receber um carnê e você vai contribuir, e além de outros eventos. Porque se for esperar pelo poder público, a reforma não sai. E a reforma é curta, eu acho que 90 dias, no máximo 4 meses, eles conseguem reformar o telhado. E tem uma coisa muito interessante, uma vez eu participei de uma palestra do professor Fonseca Neto, né, historiador aqui do Piauí, e ele contou uma história bem legal a história do carpinteiro, da pessoa que criou, que fez as portas ali da igreja. Tem uma história muito interessante. Convido inclusive as pessoas a buscarem essa pesquisa. Não sei se tem como entrar em contato com o próprio Fonseca Neto, mas é interessantíssimo. E vamos ajudar, né? Mais do que, não é nem mais, mas não só sermos cristãos, ou quem não seja, mas ali está um símbolo teresinense, que você vê registros e registros. É uma coisa que até eu conversei com o Frei, que hoje é o pároco lá da São Benedito, e eu disse para ele: Frei, a igreja de São Benedito tem uma importância muito grande na minha vida. Eu fiz minha primeira comunhão lá. Muita gente casou, muita gente foi batizada naquela igreja.
Muita gente assistiu missa lá e outra coisa, é uma igreja que de certa forma é um simples, porque São Benedito é o padroeiro, desculpa a expressão, que hoje em dia não se usa mais, mas é o padroeiro católico na época da escravatura dos negros. E é uma igreja dedicada a São Benedito, uma igreja importantíssima, belíssima, uma das principais igrejas da nossa cidade. E eu acho que vamos sensibilizar o pessoal do poder público, vamos ajudar. É uma igreja tão bonita. A história de Teresina passa por aquelas portas, as portas, como você bem falou, ou seja, a localização, o jeito que ela foi construída, como ela foi pensada por Frei Serafim. A gente vai prometer aqui, eu não sei se no próximo programa, mas nos próximos programas, Bira, de gravar uma fala do Frei. Pode ser, pedindo para ajudar. Pedindo para ajudar realmente. Vamos fazer essa campanha. Né? E a gente, Pedro, vamos nos comprometer com o nosso internauta. A gente está escolhendo temas pontuais para ajudar. Isso. Você, agora, inclusive, pode sugerir. Uma entidade que está precisando, por exemplo, a gente podia ver alguma coisa, conversar também depois com o pessoal da proteção dos animais. Sim, a pipa ou qualquer outra que acolhe os animais. Que são coisas simples que precisam. Pode parecer que é de esquerda e direita, não é de esquerda nem de direita, isso é de pessoas. A gente não... Politizar certas coisas, não vamos. Vamos lá, a igreja de São Benedito está bem no meio. Nem de direita, nem de direita, nem de esquerda. É tanto que a São Benedito, tecnicamente, ela divide Teresina ao meio. Sim. Região norte e centro. Apesar que o marco para divisão não é ela, é sim a Praça Pedro II que divide a nossa cidade. Mas se você olhar a Avenida Antonino Freire, que para na frente da São Benedito, bem, como diz o Caba, bem no meio de Teresina, que é a que depois transforma na Vida Frei Serafim a Ponte São João dos Três, que é uma linha reta. Pois então, compromisso com você. Não garanto no próximo programa, mas garanto nos próximos programas. Vamos tentar gravar com o Frei e pedir para o Frei fazer esse apelo para a esse apelo para a gente. Você também pode fazer o apelo, independente da sua religião, ou tendo ou não tendo, mas é importante porque, como a gente já disse, ajude. É uma história e é um símbolo teresinense. É muito importante, eu digo sempre, é muito importante nós termos símbolos, porque a nossa identidade é a nossa referência. Bem, Biraci, chegando ao final, né, dessa retomada da nossa reforma. Isso, da nossa reforma. A gente correu muito, deu uma cansada, mas agora não, a gente vai correr novamente, só que agora lentamente, mas correndo, né? Oferecendo a você um equipamento melhor, uma qualidade melhor do que a gente tem, um áudio melhor do que a gente tem a oferecer. E a gente promete também nos próximos programas ter convidados, ter pessoas, bate-papos que são interessantes, que chamaram a atenção de você que está aí acompanhando a gente. E não esquecer, gente, é clichê, eu adoro isso, mas é chato, mas é clichê. Não vai ter a Betina, viu? Pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, porque é importantíssimo para a gente ter essa sua audiência. Para a gente manter o canal. Para a gente manter, claro, porque a verdade é essa. A gente só se mantém... Se você vê, a gente der o ok. A gente só se mantém, literalmente, se tiver quem nos assista, se tiver quem nos ouça, se tiver quem contribua conosco. É importantíssimo o que a gente está fazendo, mas é tão importante quanto ver você aí. O que a gente se propôs nesse projeto foi oferecer a você uma outra forma de ver as coisas. Você vê, por exemplo, a gente traz discussões e são discussões mesmo que fogem um pouco do que dia a dia que você acompanha nas redes sociais. E não esquecer, gente, de acompanhar os nossos canais dentro do radar. O blog do Bira está lá na internet, que também estava passando por um período sabático, mas vai voltar agora de novo, blogdobira.com. E a gente está esporte, tudo a gente vai voltar. O projeto só deu uma parada, mas ele está voltando agora. Então, tudo aquilo que a gente já havia falado, a gente vai retomar para oferecer o melhor para você. Então, assim, o que a gente quer pedir é, continue nos acompanhando, se inscreva, curta, compartilhe, porque isso é importante. Vão ganhar dinheiro com isso? Eu espero que sim. Inclusive, a gente está aberto a propostas aí. Quem quiser nos patrocinar, por favor, entre em contato. A gente sempre vai colocar o número ou aqui embaixo ou na descrição, tá bom? Para você, empresário que está vendo o programa, que gosta
quer uma certa visibilidade, né? Não, vou ser muito direto, não é o valor que a TV cobra, que o rádio cobra, é bem mais barato e você está sendo visível. Então, assim, a gente quer pedir mais uma vez, você que está aí, assiste, compartilha, compartilha e ativa o sininho pra gente, tá bom, gente? Muito obrigado. Na próxima sexta-feira a gente está aqui novamente com você, tá bom? E a gente quer muito agradecer e essa parceria, ela se fortaleça, não é isso? Abraço, até mais. Até a próxima, até o próximo Radar 86. Tchau, tchau.